graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amada igreja, amados irmãos, membros de outras igrejas, de outras denominações, outras pessoas que têm feito parte, têm nos acompanhado como visitantes, como aqueles que têm nos apoiado, parentes da parte da minha esposa, parentes da parte da minha família. Quero agradecer a todos já desde o início. É uma alegria ter e vê-los aí nos comentários, nos pedidos de oração, aí colocando também, expressando a sua alegria, expressando essa consolidação, essa conformidade de estarmos juntos como igreja de Cristo. Por isso, nesta noite, estamos reunidos para louvar, exaltar o nosso Deus, para orarmos. Amados, coloque seu pedido de oração, já começa a fazer, a Cristiane vai estar acompanhando, a Isabela. Então vamos estar aí acompanhando nossos amados irmãos nesse momento. A despeito, pastor, eu não sou membro de nenhuma igreja, posso fazer um pedido de oração? Sim, pode fazê-lo, confirma a tua presença. Eu cheguei na sala agora, pastor, estou acompanhando o culto, então dá um ok aí, dá um like, confirmando a tua presença conosco nesta noite. Estaremos tendo aquele período de oração, estaremos louvando a Deus e teremos uma palavra para ministrar aos nossos corações. E também quero agradecer toda a igreja, dos pastores que têm nos apoiado, que têm colocado as suas devocionais diariamente. A minha gratidão para cada um deles, que Deus a todos abençoe. Eu sei que alguns estão trabalhando, outros não, uns estão trabalhando diretamente, outros estão trabalhando indiretamente, mas eu quero agradecê-los, agradecer também os diáconos, as diaconisas, agradecer a liderança da igreja, a diretoria estatutária. Amados, percebendo que todos nós estamos envolvidos como igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo, como sempre expliquei, na IBMG, na Igreja Batista Memorial em Guadalupe, a igreja que tem CNPJ, aquela que está registrada nos órgãos governamentais, que responde juridicamente, que atende às necessidades como Estado, e como igreja e Estado, Estado e igreja nesta relação. A igreja também como denominação, que tem uma linha doutrinária, tem uma linha filosófica, uma linha de pensamento, uma responsabilidade que temos de ser da denominação batista e respondermos de forma histórica a todo o contexto, até mesmo em adversidades, onde muitas vezes somos envolvidos com conceitos escatológicos, apocalípticos, e tentando trazer as respostas e atender os anseios a todos aqueles que nos questionam e nos procuram. Então é uma alegria. E a igreja, que é a noiva aquela que vai subir, aquela que não depende de envolvimento direto com o templo, que não depende de estar ligado aos órgãos governamentais, mas a igreja que está ligada ao seu Senhor, a ter Jesus como seu único Salvador e Senhor das suas vidas, trazendo o credo, o confessional na Bíblia como regra de fé e conduta, trazendo também a visão de que dependemos dessa mão poderosa de Deus na triunidade, crendo no Espírito Santo, crendo no Deus Pai, crendo em Deus Filho. Então, amados, nesta noite, vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus, vamos invocá-los, vamos interceder por aqueles que estão ali passando por momentos difíceis, porque os dias são difíceis. Hoje vou estar falando sobre isso, O tema da mensagem será esse: discernindo em dias difíceis, Como discernir em dias difíceis, porque nós temos grandes possibilidades de sermos levados pela dor, pela emoção, pelas circunstâncias, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis. Então vamos estar entendendo como, pastor, iremos discernir nesses dias tão difíceis,
para que não venhamos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, manter a nossa fé, manter a nossa postura, mantendo a nossa convicção e servindo também de referência para aqueles que estão angustiados, perplexos, desesperados, que possamos ser esperança também para esses que encontram-se em trevas, vivendo dias sem esperança. Por isso eu quero orar contigo, você que já chegou aí, você que está chegando, curva a tua fronte, fecha teus olhos, vamos orar ao Deus que pode todas as coisas, ao Deus que criou todas as coisas, ao Deus que formou tudo, o nosso Yahvé, o nosso Senhor Adonai. Vamos orar. Ó Pai, em nome de Jesus, nós nos reunimos nesta noite, reunimos no nome de Jesus, pois assim, ó Deus, aconteceu, assim a história, ó Pai, que nós, ó Deus, temos como fé, que é a Tua própria palavra, as Escrituras que têm conduzido as nossas vidas, tem, ó Deus, direcionado a história do Teu povo, da Tua nação, que tem salvado vidas. Ó Deus, seja, ó Pai, na sociedade, seja, ó Deus, no âmbito familiar, seja como um indivíduo, ó Deus, dentro da sua própria dependência e existência de um Deus poderoso, maravilhoso, rico em perdoar, rico em amar, longânimo em agir com justiça, mas sabendo que Tu és também um Deus justo, um Deus de amor, um Deus de perseverança, um Deus que vai e peleja ao nosso favor. Por isso nós nos reunimos nesta noite. Visita cada pessoa que está envolvida com este canal, Senhor, que está recebendo o Teu toque, que está orando conosco, que está concordando com esta oração, que o Teu Santo Espírito venha sobre nós, venha mudar a nossa história, venha nos iluminar, venha nos capacitar, venha nos direcionar, venha nos dar convicções, ó Deus, diante de tantas incertezas e diante de dias tão difíceis, ó Pai. Toma-nos em Tuas mãos nesta noite. Visita aqueles que estão enfermos, visita aqueles que estão em leitos de hospitais, ó Deus, sejam particulares, sejam, ó Deus, do município, do estado, federal. Ó Deus, nós Te pedimos visita, Senhor, esses que estão ali, ó Deus, lutando pela vida, que a Tua vontade se cumpra na vida de cada um deles, que a história que vai além da nossa história, a história, ó Deus, que o Senhor tem o controle desde o início até o seu final, porque Tu és o alfa e o ômega, Tu és o princípio e o fim. Por isso toma conta de cada um deles, visita os médicos, os enfermeiros, Senhor, todos que estão envolvidos na área da saúde, ó Deus, que estão contribuindo, ó Pai, de forma direta ou indireta, para que vidas não sejam ceifadas, mas que vidas sejam prolongadas, que aumentem a expectativa de vida do Teu povo, desta nação, ó Deus, que está na face da terra. Toma-nos em Tuas mãos, Senhor. Capacita a Tua igreja, dai-nos a alegria, dai-nos a esperança, dai-nos, Senhor, a certeza de um futuro melhor, ó Pai, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Pai, de uma forma especial, te pedimos pelo Garçone, ó Deus, toma aquele homem em Tuas mãos. Ó Deus, ser também, ó Deus, com os pastores que estão passando por peleja, estão internados, Senhor, ser com o pastor Sócrates, ó Pai, ser com aqueles, ó Deus, que, ó Deus, tiveram já um encontro com o Senhor, já não fazem mais parte do Cronos, estão no Kairos, estão, ó Deus, à sua disposição. Consola as famílias, consola, Senhor, os corações que encontram-se enlutados. Ó Deus, opera, ó Pai, no meio daqueles que estão trabalhando, naqueles que estão, ó Deus, tendo que abrir as suas empresas, abrir as lojas, atendendo como padaria, como mercearia, como supermercados, os caixas. Senhor, toma todos que estão envolvidos, ó Deus, e não pararam as suas atividades, seja com os policiais, com os bombeiros, ó Deus, toma, ó Deus,
o teu povo em tuas mãos, visita aqueles que creem no teu nome e aqueles que ainda não creem no teu nome, visita aqueles que lhe obedecem, Senhor, mas também visita aqueles que são rebeldes, que se rebelam contra ti. Ó Deus, visita aqueles que já têm um encontro contigo e são chamados de filhos teus, mas também visita aqueles que rejeitam a tua presença, rejeita o teu poder criacional como um Deus criador. Ó Deus, visitam também cada um deles, que o teu Santo Espírito nesta noite esteja, ó Deus, convencendo aqueles que ainda estão em trevas, aqueles que não lhe aceitam, aqueles que te rejeitam, ó Pai, que o teu Santo Espírito esteja convencendo do pecado, da justiça e do juízo, escrevendo o nome de cada um deles no livro da vida. Grato por esta oportunidade de oração e de iniciarmos, Senhor, este culto, ó Deus, nos colocando na nossa posição devida, daqueles que necessitam, daqueles que carecem, daqueles que são filhos, daqueles que são criaturas, dependendo, Senhor, do seu Pai, dependendo, Senhor, do seu Criador, dependendo, ó Pai, da tua poderosa e rica mão. Ajuda-nos, Senhor. Tenha compaixão de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus. Vamos louvar aquele que é único e digno de receber toda a honra. Consagramos. É isso que temos feito diariamente, né, com os nossos pastores. Você tem a possibilidade de buscar realizar o seu próprio culto em casa com a sua família.
peleja com isso, procura reunir, vai ter alguém, algum membro da tua família que vai resistir, mas ora ao Senhor, para que o Senhor venha quebrantar, para que Deus venha moldar, para que Deus venha mudar, mas ainda que não haja totalidade, não haja unanimidade na sua casa, comece em você. Comece ali antes de se deitar, comece logo que acordar, comece ali no meio do dia, não importa o horário, o que importa é o teu coração, a tua alma, buscar a presença de Deus. E vamos buscar a presença de Deus também nas profecias. Quais são as profecias, pastor? São 66 livros. Ah, muita profecia aqui, irmão. São muitas as profecias. E eu profetizo na sua vida. Procure a profecia. Procure a palavra de Deus. Procure as Escrituras. Daqui a pouco você vai entender de forma mais ampla. E procurando a profecia, vamos ler, por meio da Isabela. A Isabela vai ler o capítulo, né, que servirá como base para a ministração daqui a pouco da palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3. Fácil livro de encontrar, segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho espiritual, seu filho amado, Timóteo. No capítulo 3, do 1º ao 17º versículo. Timóteo 1 a Timóteo 3, 2 Timóteo 3, do 1º versículo ao 17º. Vamos ler. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambes resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Vamos louvar o Senhor mais uma vez, entendendo o propósito neste culto, de louvar, de adorar, de orar, de interceder. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem
Resposta de Deus em nossas vidas, né? Entender o senhorio de Cristo em nós e sobre nós. Por isso precisamos entender que Deus, Ele pode operar em nós e por meio de nós. Entender que ao mesmo tempo que recebemos a luz de Cristo, podemos ser luz também na vida do nosso próximo, não tomando o lugar de Cristo, não querendo ser igual ou maior do que Cristo, mas porque nós somos discípulos e aprendemos com Ele, iremos praticar o que Ele nos ensinou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Eu não sei se você colocou aí o seu pedido de oração. Temos pedido de oração? Tem a Cláudia da Rafaela, está com a gente. A Cláudia está conosco? Deus abençoe. Pelo tratamento dela. Deus abençoe, Cláudia. Vamos orar por você, sim. Glória a Deus pela sua vida. O pessoal lá da Bahia está saudando todos os Pessoal da Bahia. O Sérgio pediu pelo Marlon Rosário e pelo Marcelo Rosário, que é PM, e agente penitenciário que está estudando para trabalhar. Eles são agentes Um penitenciários. agente penitenciário e outro é PM, e ele estudando para trabalhar. É Marlon e Marcelo. e Marcelo. Amém. Tem mais algum pedido de oração? Irmã Maria está agradecendo pelas orações, que ela já Pelo melhorou. Rafael, amém. Glória a Deus. Isso é bom testificar, irmãos. Se você pediu, se você buscou a face do Senhor e Deus o respondeu, né? Que você também nos dê esse feedback, esse retorno, para nós nos alegrarmos, né? Que bom que a nossa menina, a nossa jovem, a nossa Rafaela, né, já está melhor, já não está mais febril, e a Deus toda a honra e toda a glória, eu creio. Agindo pela mãe dela. A irmã Ieda pede pela mãe dela, amém? Então você tem um tempinho aí, ó, vou te ceder esse tempo aí para oração, amém? Para fazer o seu pedido. Vai colocando aí seu pedido de oração, irmã Rosélia pelo filho, vai falando. Amados, ó, nos acompanhe, nós temos investido, nós temos propiciado, foi algo oportuno, a igreja nunca investiu nesse canal, nessa possibilidade, então aprove ao Senhor diante dessa adversidade, nós estarmos no Facebook, utilizando o YouTube também, no Instagram, você pode acessar, então YouTube, Instagram, o Facebook, ao vivo, ou acompanhando também, compartilhando, pegue ali, compartilhe, esse é o folheto eletrônico hoje, eu volto a bater nessa tecla, aquele folheto que entregávamos no ônibus, no trem, nas caixas de correio, né? Entregávamos nas praças, entregávamos nas ruas, nas vielas,
Hoje este é o folheto, por isso compartilha, participe, faça comentário e no compartilhamento do outro, para que a palavra de Deus chegue ao necessitado. Eu não tenho nenhum interesse de me tornar famoso, né? O meu interesse é que a palavra de Deus chegue ao coração do necessitado. Importa, é a nossa proposta da Igreja Batista Memorial em Guadalupe, João 3,30. Importa que ele cresça e eu diminua. Entender que nós somos canais, nós somos aqueles que irão propiciar, mas a bênção, o Deus da nossa vida, o Senhor da igreja, é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Tem mais algum pedido? Você está pedindo pelo Ziel, que está trabalhando e começou a ter febre e dor de cabeça. Está começando a ter febre e dor de cabeça. Vamos orar também por ele. A Heloísa está pedindo pela nossa nação. Isso aí é muito importante. Heloísa está pedindo pela nossa nação como amém. Toda, né? Vamos orar, amados. Curva a tua fronte, fecha teus olhos. Eu pedi que a Cristiane vá me ajudando no período que eu estou orando. Cada pessoa que eu terminar, você vai me lembrando de cada um para eu poder estar orando. Vamos orar. Ó Pai, nós te pedimos, ó Deus, nesse momento, como igreja tua, reunidos, diante da tua face, Senhor, diante da tua graça, diante, ó Deus, dos teus anjos, ó Pai, de querubins, serafins, ó Deus, arcanjos, anjos, ó Deus, porque nós sabemos que nós temos travado uma luta, e a tua palavra lá, a carta de Éfeso, em Efésios 6,12, nos ensina que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, e sim nas potestades, nas hostes malignas ali, operando nas regiões celestiais, ó Deus. Então nós nos colocamos à tua disposição, nós nos colocamos na brecha para interceder, ó Deus, em favor daqueles que estão em lutas, daqueles que estão, ó Deus, pedindo, aqueles que estão clamando, Senhor, e até mesmo aqueles que encontram-se em trevas. Mas eu te peço agora, Senhor, dentro das especificidades de cada irmão que colocou ali o seu pedido de oração, eu quero começar com a Cláudia, Senhor, a mãe da Rafaela, que está nesse tratamento contra esta enfermidade chamada câncer. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que não haja poder na minha fala, nem na minha mão estendida, Senhor, mas é pela palavra pronunciada, porque nós estamos reunidos e nós concordamos, porque o Senhor levou sobre si todas as enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas pisaduras que ele sofreu, nós somos sarados. Então nós te pedimos, Senhor, sara-nos, ó Deus. Como a tua palavra em Tiago nos ensina que não existe oração nem fraca nem forte, existe a oração do justo, e a oração do justo pode muito os seus efeitos, e nós somos justos não porque somos perfeitos, mas porque o Senhor nos justificou. Por isso nós tomamos posse da tua palavra, a profecia que tomamos posse da tua palavra, que é inspirada, a tua palavra é viva, e nós te pedimos em nome de Jesus, visita a Cláudia, visita o tratamento, traga a cura sobre a vida daquela mulher. Nós concordamos, Senhor, e nós te pedimos o teu mover, o teu agir, é no nome de Jesus. Ó Senhor, nós oramos como a Heloísa pediu, ó Pai, por aqueles, pela nação, pelo povo brasileiro, e eu quero ir além, Senhor, não só pelo povo brasileiro, que é um povo corrupto, onde a liderança é corrupta, onde a liderança é má, onde a liderança e os políticos são egoístas, são homens cruéis, arrogantes. Ó Deus, quebra esta arrogância, Senhor, quebra, Senhor, essa corrupção, ó Deus, quebra esse demônio, essas potestades malignas que operam sobre o Brasil, que sejam destronadas, os cosmocratas sejam destronados em nome de Jesus. Nós cremos nisso, Pai, mas que o Senhor visite também a face da terra, visite seus africanos que morrem de fome, centenas e milhares e milhões de pessoas que morrem de fome anualmente, Senhor, pessoas que morrem de ebola, pessoas que são assassinadas, pessoas que são mortas pelo seu próprio companheiro, pelo seu próprio pai, pelo padrasto. Senhor, visita, Senhor, essas pessoas que estão morrendo, Senhor, ó Deus, de tantas coisas ruins, que é consequência do pecado na vida do homem e principalmente dos líderes ruins, líderes maquiavélicos, líderes possessos
de arrogância, desejo de riquezas e poder, Senhor, destrona-os em nome de Jesus. Ó Pai, nós queremos orar por aqueles dois policiais, o que é carcereiro e o outro que está na ativa. Deus, toma esses dois homens, o Marlon e o outro, ó Deus, toma em tuas mãos, Senhor, Marcelo, em nome de Jesus. Proteja-os, livra-os, Senhor. Ó, visita, Senhor, o Osiel, ó Deus, que está trabalhando ali naquela loja no McDonald's, que está febril, ó Deus, assim como o Senhor tocou, ó Pai, na Rafaela, nós te pedimos que toque no Osiel, Senhor, que assim como essa febre veio, ela vá, da mesma forma que chegou, ela saia, como a tua palavra nos ensina, que toda palavra maldita, que todo espírito contrário que vem pelo caminho, que 7 sairão. Nós tomamos posse da tua palavra e não de inventos, e não de conceitos humanos, porque nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a tua palavra, nós pregamos Cristo ressurreto. Ó Deus, toma, Senhor, a irmã da Ieda, Senhor, ó Deus, que encontra-se enferma, ó Deus, da mesma forma, Deus, traga a cura àquela senhora, restaura aquela vida, restaura a saúde, ó Deus, que tudo seja restituído segundo a tua vontade. Toma o filho da irmã Rosélia, a neta, os familiares, a esposa, a nora, Senhor, toma esses familiares em tua mão, Senhor, traga a cura, traga o cuidado em nome de Jesus. Ó Deus, tem mais pedidos, ó Pai, que foram feitos, eu não estou lembrando, mas Senhor, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, visita todo necessitado, visita, Senhor, aqueles que estão enfermos, visita aqueles, ó Deus, que estão doentes na alma, visita aqueles que estão sentados em seus tronos, o trono da prepotência, o trono da soberba, o trono da arrogância, o trono da mentira, o trono do mal, o trono da cobiça, o trono da inveja, o trono, ó Deus, da maledicência, Senhor, o trono da rebeldia, Senhor, que a tua vontade se faça agora em nome de Jesus. Retira todo o mal sobre a vida desses que desejam o próprio mal, porque não sabem o que fazem, não sabem o que falam e não sabem nem como proceder com a sua própria vida. Como o texto nos ensina, vão de mal a pior, vão enganando e sendo enganados. Ó Deus, sei com cada pedido, Senhor, sei com cada necessidade, sei com cada vida, Senhor. Ó Deus, visita a minha parentela, visita a parentela da minha esposa, visita a parentela dos teus filhos que estão reunidos nesta noite, Senhor. Visita a família, visita o que está necessitado, visita o que já está desempregado, visita aquele que está faltando alimento já dentro de casa, visita aquele, Senhor, que está preso às drogas, visita aqueles que estão buscando recursos para se drogar, para se alcoolizar, Senhor, para trazer o mal para si mesmo. Deus, toma esta nação, toma o teu povo, Senhor. Ó Deus, que todo espírito contrário, todo espírito maligno, todo aquele que vem com desejo de roubar, matar e destruir, ó Deus, seja interceptado, seja paralisado, seja repreendido, Senhor, em nome de Jesus. Que todo espírito contrário, toda sede de sangue, toda sede de vingança, toda sede de morte, cesse em nome de Jesus. Traga a tua luz, traga a tua presença, traga o teu amor, traga a tua graça, traga a tua esperança. Nós oramos com perdão dos pecados em nome de Jesus. Amém. Dê um amém aí, dê um like aí. Se eu te esqueci a oração, me perdoe, mas eu coloquei tudo dentro do contexto. E que Deus te abençoe. Vamos agora para a profecia. Vamos entender as profecias de Deus, vamos entender a palavra de Deus, vamos entender de uma forma ampla a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Amados, eu quero começar, e por isso que eu tenho dito, nunca pegue um texto solto, um versículo solto, até porque dentro da transliteração, quando houve a transliteração e trouxe para a nossa língua, ou até para o alemão, ou para o inglês, né, onde foram inseridas vírgulas, na Septuaginta, né? Então entender, montar essa estrutura que nós temos na nossa leitura, o ponto parágrafo, o ponto final, as vírgulas, então alguma coisa pode ter desajustado dentro de um conceito. Por isso que eu te peço, leia o capítulo todo, leia os versículos que antecedem, leia os versículos
que sucedem. Leia o capítulo todo, se não for suficiente, leia o capítulo anterior, leia o capítulo posterior e que Deus te dê discernimento. Por que tudo isso? Porque o tema da mensagem desta noite, discernindo em dias difíceis. Anota aí. Discernindo em dias difíceis. 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 17. Amados, é óbvio, essa carta foi escrita por apóstolo Paulo, preso. Ele escreve para o seu filho na fé, Timóteo. Ele deseja o crescimento, deseja uma fé para Timóteo, uma fé real, uma fé autêntica, uma fé genuína, um amor que ele viu, como lemos no capítulo 1, na mensagem anterior, no capítulo 1, o apóstolo Paulo cita Lloyd, a sua avó, cita Eunice, a sua mãe, e cita Timóteo, dizendo que a fé de Timóteo não era fingida. Isso que eu te digo, leia a carta toda, carta maravilhosa do apóstolo Paulo, com apenas 4 capítulos, na sua segunda carta a Timóteo. Então, Paulo que escreve, e ela é direcionada a Timóteo. E vamos tentar contextualizá-la, trazer para os nossos dias, ver o que estava escrito ali, o que o apóstolo Paulo, de repente, estava lendo dentro daquele contexto, achando que o Apocalipse já ia acontecer, né? que a visão escatológica da igreja estaria dentro desse norte, direcionando os últimos dias, entendendo hoje o que podemos trazer de lição hoje. Então, amados, o tema da mensagem, discernindo em nossos dias, em dias difíceis. O que discernir, pastor? O que entender? O que eu preciso saber? O que saber, como diferenciar o que é fake news do que não é fake news? Como discernir o que é mentira da verdade? O que é exagero e o que é reducionista? O que é tanto polarizado para a direita quanto polarizado para a esquerda? O que de fato é o cerne? O que é o essencial? Aonde devo colocar a minha fé? Como devo agir? Como devo proceder? Quais são os procedimentos? Qual é a minha base? Aonde crio a minha base? Eu usei isso no domingo passado, falando do João Bobo, da base, aquele brinquedinho, pum, 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 para lá e para cá. O que discernir em dias difíceis, pastor? Primeiro, que os males sempre acompanharão a humanidade. Amado, para de vir com uma visão arrebatadora do arrebatamento. É uma redundância, um pleonasmo. Para de vir com esse conceito. Vai ler, vai estudar. Procure interpretar 1 Tessalonicenses. Se não entendeu, leia também 2 Tessalonicenses. Leia as 2 cartas paulinas. Procure entender o que o pastor Paulo está dizendo aqui. Procure entender o que Jesus nos evangelhos, principalmente em Mateus capítulo 24, o que ele quis falar sobre os fins dos tempos. Entender essa proposta. Amados, haveremos de passar por males, ou o meu último dia de vida aqui na face da terra, ou o dia que Jesus voltar. É tão fácil dizer que vai ter um arrebatamento, não? Oh, que lindo. Não vou sofrer. Lindo nisso, não. Ou então me perdoa, é muito mais é mais fácil acreditar que depois da morte eu vou reencarnar. Só tem que ter cuidado, né? Tem uma linha que reencarna em um corpo humano. Tem outra linha, outra religião que diz que reencarna em animais. Opa, pai. Se eu estivesse no púlpito eu ia brincar agora. Mas como eu estou sendo filmado, isso fica gravado, então eu não posso nem brincar. Mas que dá uma vontade de brincar. Mas vamos levar a sério o que precisa ser levado a sério. Não vamos ironizar a fé do outro, mas entender que Deus é perfeito e Ele está no controle de todas as coisas. O que discernir em dias difíceis? Que os males sempre acompanharão a humanidade. Olha isso.
Você vai pegar do 1º versículo ao 9º versículo. Só o apóstolo Paulo aí, minha esposa, que é minha irmã também em Cristo, minha filha, que é minha irmã em Cristo, minha sogra também, que é minha irmã em Cristo, minha outra filha, que é minha irmã em Cristo também. O bom é isso, né? Além de pai, além de irmão, somos irmãos em Cristo, entendendo a mesma fé. Entender que ele cita Janes e Jambres, ele cita Moisés, ele cita o povo hebreu há 5 mil anos atrás. Não estou preocupado com a precisão, mas está se referindo de coisas lá atrás, de males que aconteciam lá atrás, que estavam acontecendo na época de Paulo e Timóteo e que estão acontecendo nos dias de hoje. Olha isso. Vou ler rapidamente. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois homens serão egoístas. Aí, essa visão egoísta, egocêntrica. As demais posturas são desdobramentos. Todo egoísta ele se torna avarento. Jactanciosos, quer dizer, orgulhosos. O egoísta, ele é o egocêntrico, ele é orgulhoso, ele é arrogante, ele blasfema, ele é dono da verdade, ele blasfema contra tudo e contra todos, ele é desobediente aos pais, ingrato, irreverente, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, que é a mesma coisa, é um sinônimo de arrogantes, né? Mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses, pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre. Quer dizer, vivem num estágio, vivem ali, mas olha o que diz depois: e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprolos quanto à fé. Eles, todavia, irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu como a daqueles. Amados, precisamos entender que os males sempre nos acompanharão. Sempre. Por exemplo, ferrugem dá onde? Me responde aí. Pastor, ferrugem dá sim. Traça dá onde? Traça dá na roupa, pastor. Cupim, pastor. Eu também achava que cupim só dava na madeira. Eu trabalho com ar-condicionado, desde de entrar em obra, já vi que tem cupim comendo agora gesso. Cupim comendo gesso. Principalmente quando é aquele gesso de placa que vem com sisal. Ele come o sisal e come o gesso também. Olha como é que está se aprimorando a praga. E nós, pastor? O pecado. O pecado é a nossa parasita. O pecado é o nosso mal. Os males sempre nos acompanharão enquanto vida tivermos, porque nós pecamos. E eu te peço para ler Romanos, o capítulo 3 todo. Não lê só o versículo 23 do capítulo 3, que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Não lê não, só não. Olha o que o 9 também diz. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Todos estamos debaixo do pecado. Então, amados, o que discernir em dias difíceis, pastor? Fácil. Que os males sempre acompanharão a humanidade. Aonde existiu um humano, o mal acompanhará. Quer ver? Gênesis 6. Deus separa só Noé e seus filhos e as mulheres de seus filhos. E aí do capítulo 6 ao capítulo 9, quando Noé depois sai, levanta um altar, agradece a Deus, terra firme,
Cão, seu filho, vai lá, e há algumas versões, algumas visões, alguns direcionamentos teológicos que falam sobre Cão ter zombado, Cão ter rido da nudez do pai, Cão ter se rebelado contra o pai. Eu não vou abrir as variáveis, mas entendendo que já no capítulo 10, Cão já não faz parte mais da família, porque o pecado estava onde? Em Cão. E segundo a estrutura diz que Deus resolveu dizimar o povo na terra porque a maldade, a corrupção, o ódio, a vingança tinha dominado. Mesma coisa nos dias de hoje. Nunca vi um povo tão corrupto, tão adúltero como o brasileiro, tão 171, tanto invejoso, tanto cobiçoso. Está dentro desse perfil aqui. E tem os males que são criados por mim e tem os males que são criados pelos outros. Então eu vou enfrentar os meus próprios males e vou enfrentar os males dos outros, do meu próximo. Quando eu mesmo não sou inimigo de mim mesmo, eu tenho outro adversário, que é o meu próximo, que ao invés de ser meu irmão, de caminhar comigo, ele quer e ele se torna o meu adversário, o meu oponente. O que discernir em dias difíceis, pastor? Que os males sempre acompanharão a humanidade. Segundo, que as lutas sempre farão parte da nossa história. Amados, sempre passaremos por lutas. Sempre. É o desdobramento do mal. Porque se você se opõe ao mal, você vai ter a luta. É só ser antagônico. Onde tiver trevas, você leva a luz. Você vai enfrentar a luta. Vai gerar luta. Vai gerar conflito. Amados, os males nos geram conflitos, nos leva à discórdia, nos leva ali aos finalmente, se necessário for até ceifar a vida um do outro. Ô irmão, antes de começar isso tudo, ano passado, uns funcionários vieram até mim e mostraram um vídeo no WhatsApp, um pitbull que havia arrancado o órgão genital de um estuprador. E em volta vários homens armados rindo. Eu sei que ele é um estuprador, o pecado estava nele, mas fazendo justiça com suas próprias mãos. E eles riam, e o cachorro devorou tudo, irmão, ficou um buraco. Hoje eu saí, nessa quarentena, hoje foi o meu primeiro dia que eu saí. Fui atender uns clientes de contrato. E aí fui, com máscara, luva, todo alcoolizado. Pastor alcoolizado agora. Alcoolizado. Não digeriu álcool. Não pode digerir álcool 70, mas o uísque tem 45, então se eu estava com álcool 70 na mão, no cabelo, na barra, eu estava com mais álcool do que o uísque, do que uma cerveja que tem 5%. Então o pastor foi alcoolizado. E conversando com um dos meus funcionários, disse assim, pastor... Falei, como é que está a comunidade, a favela, como é que estão as coisas? Está tudo normal, tudo tranquilo, baile funk, tudo lá. E os caras estão tudo felizes, porque nunca se vendeu tantas drogas. Falei, como assim? Nesses dias, o quê? E quando liberar de vez os R$600 aí, 1.200, pastor, vai ficar fila, o povo não larga disso. Quer dizer, o que discernir em dias difíceis? Primeiro, que os males sempre acompanharão a humanidade, é o pecado. Que as lutas sempre farão parte da nossa história. Primeiro vamos lutar contra nós mesmos. E vamos ter que lutar contra os nossos oponentes. No versículo 10 ao 13 diz, olha o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. A humanidade não quer isso, irmão. A nossa humanidade é hipócrita. A nossa sociedade é hipócrita. Quer ver parar com o tráfico de drogas? Pare de consumir.
mas tem juiz que consome, tem advogado que consome, tem universitário que consome, tem um morador que consome, tem o filho do morador que consome, tem um cara que trabalha no tráfico que também consome. Parece que dentro da sociedade todo mundo consome. Olha a resposta, no momento de pandemia, o tráfico está comemorando porque se vende muito. Nunca se vendeu tanto. Hipocrisia. Um povo hipócrita, um povo doente que não assume a sua doença. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, nas minhas perseguições e nos meus sofrimentos, quer dizer, na luta dele, que me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, que variadas perseguições tenho suportado. Na minha versão tem uma exclamação no versículo 11. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais aconteceram em Antioquia, ele vai citando cidades, Icônio, Listra, que variadas perseguições tenho suportado. Aí vem, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Deus não vai nos tirar do mundo, mas Ele vai nos livrar do mal. Essa promessa, você pode dizer amém? Amém. Dá um like aí, dá um ok, amém. Eu vou ter lutas, teremos lutas. Para de achar que você vai buscar um evangelho só de vitória. É vitória! Oh, papai! É vitória! Ai, meu Deus, eu estou voltando a ser um homem claro. Concentrar aqui. Calma, pastor. Só vitória, aleluia. Vou sair daqui cantando o hino da vitória. Ah, irmão. Irmão, vai ler a Bíblia. Isso aqui é profecia. Para de acreditar em homem. Mas pastor, é um irmão de fogo. Fogo? Enche ele de álcool e taca fogo para ver se ele vai sobreviver, se ele é um homem de fogo. A irmãzinha sapatinho, a irmã profetiza, a irmã faz isso, a irmã... Isso, continua acreditando em homem. Vai ler Tiago. Não existe oração forte nem fraca. Existe oração do justo. E a oração do justo pode em muitos seus efeitos. Creia em Deus. Não creia em instrumentos. O instrumento não pode ser maior do que aquele que faz a melodia. É uma linha muito tênue. Discernir, o tema da mensagem é discernimento, é discernir, são linhas tênues, é equilíbrio, é postura, é posicionamento, é o que o apóstolo Paulo disse, meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e esperança. Como se manter firme numa sociedade tão hipócrita? Dentro da nossa própria denominação existem hipócritas, pastores, líderes, profetas, apóstolos, sacerdotes, bispos. Falam o que devem fazer, mas não fazem. Posturas equivocadas, errôneas, levando as pessoas ao erro. Deixa eu parar, deixa eu passar para o outro ponto. Mas ele diz, ora, no 12, versículo 12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, serão perseguidos. Anota esse versículo aí, irmão. Pastor, vou anotar o versículo 11 e 12. Anota aí. Versículo 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Lutas internas, lutas externas. Efésios 6,12, porque a nossa luta não é contra a carne, nem o sangue, sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Anota aí Efésios 6,12. Aplaude ao Senhor aí. Aplaude ao Senhor. Agora é hora de aplaudir. É esse lado que eu gosto da visão. Nós ou polarizamos, ou ficamos muito travadinhos, engessados, igual múmias. Tudo múmiazinho, esperando a hora de morrer. Pastor falou alguma coisa de bom? Pastor falou alguma coisa de... mesma expressão. Entrou no culto, saiu no culto. Do mesmo jeito. Não, irmão.
júbilo, alegria. Palavra confirmada, palavra escrita. Vamos entender por que eu estou falando isso. E terceiro e último ponto, estou encerrando. Mas qual o tema da mensagem que eu esqueci? Eu esqueci o tema da mensagem, estou com a memória curta. Qual é? O quê? Discernindo em dias difíceis. Isso. E qual o primeiro ponto? Que os males sempre acompanharão a humanidade. Segundo ponto? Que as lutas sempre farão parte da nossa história. E terceiro e último, que teremos sempre um caminho melhor. Sempre teremos um caminho melhor. Sempre poderemos optar. Não existe, não tem opção. Não, sempre terá opção. E sempre poderemos optar pelo melhor. O melhor caminho. O versículo 14 até o versículo 16, o apóstolo Paulo ensina: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Olha a diferença. Vão existir os falsos profetas, vão existir os falsos apóstolos, vão existir os falsos pastores, mas vão existir os verdadeiros profetas, os verdadeiros pastores, os verdadeiros apóstolos de Deus. Como eu vou discernir, pastor? Pelos frutos vos conhecereis. Examinai tudo e retei o que é bom. O apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Tessalonicenses, primeira carta. Entenda essa proposta: examinai tudo, olha para a família, olha para o trabalho, olha para os filhos, olha para a conduta, olha o que tem produzido. O que você produz vai dizer se você é um bom ou mau produtor, se você é negligente, se você é um produtor que pensa na qualidade do produto. E eu faço essa analogia, está escrito em Mateus capítulo 7. Mas vamos voltar aqui, que teremos sempre um caminho melhor. Versículo 14, ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as escrituras, as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Só para o teu governo, quando Paulo fala das sagradas letras aqui, para Timóteo, ele não está falando do Novo Testamento. Amém? Levanta a mão aí, amém, pastor, entendi. Você não precisa ser um teólogo para entender isso. Você não precisa ter feito seminário para entender isso. Quando Paulo escreve isso, ele está falando do Antigo Testamento. Ele está falando da Torá. Ele está falando dos grandes profetas. Ele está falando dos profetas menores. Ele está falando daquela estrutura que foi montada na Septuaginta, que são os livros do Antigo Testamento. Está falando da Torá, está falando do Decálogo, ele está falando do Pentateuco. Esse conglomerado de livros, esse compêndio de livros no Antigo Testamento. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E ele diz: toda a Escritura, no versículo 16, aí você vai entender, por isso que eu falei, a profecia aí hoje para você, irmão, na tua vida. Olha a profecia. Ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Eu fico em crise que eu falei domingo passado sobre o amor incondicional. A pessoa: pastor, a igreja tem que ser mais hospital do que tribunal, pastor. Fica em crise. É o crente vacilão, o crente que não quer mudar. É o crente que ama, é o crente carnal que está lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Esse é o crente carnal. Está sempre preocupado com amor. Amor. A vida dele é um amorzinho de vida. Os frutos que ele dá, não vai receber os R$600 porque o SPC deve estar com, CPF deve estar com problema. Ou deve ter 3, 2, 4, 5, sei lá. Irmão. O que o apóstolo Paulo fala, Isabel? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Útil para quê? Ensinar, repreender, para corrigir, para educar onde? No amor. No amor. Dá um like aí. A gente ama. No amor. Na justiça, irmão.
vai colher o que você plantou, tá? Se plantou bem, glória a Deus, aleluia. Se plantou mal, não adianta vir com síndrome de Adão. Oh, meu Deus, a mulher que tu me deste. Vai colher o que você plantou, negão. Vai colher. E Brancão também. Brancão, vai colher o que você plantou. Justiça. Deus é amor, mas Deus é justiça. Por isso, amado, o que discernir em dias difíceis? Só esses 3 pontos. Coloque isso na tua mente nesta noite. Os males sempre acompanharão a humanidade. Lá no início, lá no Éden, o pecado entrou, irmão. Assim como o pecado entrou, 2 Coríntios 15, vai ler o capítulo todo, quando ele diz, assim como o pecado entrou por um homem, Adão, o pecado sai. A morte eterna entrou por Adão, a vida eterna chega por um homem, Cristo Jesus. Vai ler a Bíblia, vai estudar, vai se envolver, vai tomar posse da profecia que é a Bíblia. Essa é a profecia. Está tudo profetizado. Está tudo profetizado aqui. Toma posse nesta noite. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O que discernir? Os males vão acompanhar sempre a humanidade. As lutas sempre farão parte da nossa história. Não existe, você que adora uma vitória, essa vitória. Não existe vitória sem luta, irmão. Não existe. É óbvio que todo mundo quer o salário do Neymar, todo mundo quer o salário lá do cara da Fórmula 1, todo mundo quer a medalha do campeão tal, mas ninguém quer pagar o preço. Terceiro e último, que teremos sempre um caminho melhor. O caminho melhor é o que já recebemos ou aquele que aprendemos. Você tem as opções. Talvez você não nasceu como Paulo, como Timóteo, num lar cristão. A fé chegou em Lloyd, Eunice chegou nele. Talvez você não tenha recebido isso, mas eu também não cheguei num lar protestante, num lar da sã doutrina, baseado nas Escrituras, e eu aprendi. Mas talvez você, como a minha filha, como a minha outra filha, como a minha esposa, que nasceram no lar cristão, fica essa palavra de Paulo. Tu, porém, que permanece naquilo que aprendeste, fosse inteirado, sabendo que aprendeste. E desde a infância, sabe as sagradas escrituras, as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E eu encerro esta palavra. Muito grato primeiro a Deus por estar aqui. Muito grato por um dia ter recebido a oportunidade de mudar a minha vida. Embora seja falho e pecador, não correndo por amor ao pecado, mas correndo do pecado. Não sendo justo por mim mesmo, mas Cristo morreu e me justificou. Jesus é que nos justifica. Não sendo santo com um conceito canônico, mas santo no conceito de separado. Entendendo que as minhas lutas, primeiro, elas são travadas dentro de mim. Elas são internas, são na minha vida. Por isso, eu concluo. O que discernir em dias difíceis? Que tudo faz parte de um contexto maior do que o meu. Anota aí. Que tudo faz parte de um contexto maior do que o meu. Eu estou no plano, mas eu não sou o plano. Eu fui consequência do plano, mas eu não sou o plano. O plano perfeito é Jesus. Jesus é o plano perfeito. Por isso, amado, aprenda. Para eu zerar a minha visão egocêntrica. Nada deve girar em torno do meu umbigo. Pastor, o senhor pregou essa palavra para mim. Não preparo palavra. Nem contra, nem a favor de você. Pastor, o que é isso? Não, você não é o protagonista da novela Vida. Nem da sua própria vida. Porque quando você entende que importa que ele cresça e eu diminua,
Você deixa de ser senhor e passa a ser servo. Você deixa de ser o pai, o dono da verdade, para ser o filho, aquele que vai aprender. Por isso eu encerro esta palavra com o versículo 17, que diz: a fim de que o homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus não te chamou para má obra. Deus não te chamou para fazer parte dos rebeldes, daqueles que vão ser renegados, marginalizados. Deus não te trouxe para as trevas, não. Já é a quarta geração que eu tenho de Rottweiler. Cão Rottweiler. Eu amo essa raça. Eu adestrei 3. E aí me perguntava: você não vai adestrar para ataque? Eu falei: não. O ataque já está no gene dele. Já está na natureza dele. Eu quero treiná-lo para obediência. Senta, entra, fica, vai. Obediência. O instinto dele, ele vai dominar. Em determinado momento ele vai utilizar o instinto dele. Eu não preciso aguçar. Nós precisamos ser treinados a fim de é o final de um contexto, é o final de um propósito, a fim dessa expressão remete que, eu fiz tudo isso por conta daquilo. O finalmente é esse. A cereja do bolo, o propósito é esse. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a igreja de Cristo tem propósito. Eu preciso colocar lá no slogan da minha igreja: igreja com propósito. A Igreja Batista Memorial Guadalupe é a igreja com propósito. Então toda igreja tem propósito. E o nosso propósito é que ele cresça e eu diminua. E dentro desse propósito é pregar o Evangelho a toda criatura. É contribuir, é ajudar, é apoiar, é dar suporte, é trazer para a luz, é fazer obras iguais ou maiores, pois foi isso que Jesus nos predestinou. Toma posse dessa palavra. Vamos louvar ao Senhor e eu encerro essa palavra. Eu peço perdão aos amados irmãos pelo horário. Mas toma posse dessa palavra. Entenda, cresça, amadureça, não tenha arrebatamento. Não é os fins dos tempos, é o princípio das dores. Assim como a morte não é o final da minha, da sua, da nossa história, a morte não é o final da nossa história. Jesus provou isso. Jesus provou que a morte dele era o início. Foi o fim do pecado, da morte pelo pecado. Foi o fim da morte eterna. Foi o início da eternidade. Creia no Senhor Jesus. Deixa Ele mudar a tua história. Eu não sei qual a tua religião, pastor, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo. Pastor, tem que ir lá para a igreja em Guadalupe. Não estou falando nada disso. Eu não prego a igreja, eu não prego a mim mesmo. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e não o seu amor. Sua justiça. Todas as coisas serão acrescentadas. O que tiver que acontecer, vai acontecer. O que tiver de ser, vai ser. Amadureça, vamos passar por lutas, vamos lutar contra nós mesmos, contra os nossos adversários, nós estamos sendo forjados, nós estamos sendo fortalecidos. E ó, paz do que eu vou dizer, tem pessoas que sairão dessa pandemia piores do que entraram. Anote o que o pastor Vladimir está falando. Que é isso, pastor? Tem pessoas que sairão piores do que entraram, mas haverão pessoas que sairão melhores do que entraram. Porque tudo para o impuro é imundície. Tudo para o impuro é imundo. Mas se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz,
É sobre essa luz, Jesus. Essa luz que nos tira das trevas. Essa luz que nos orienta, nos direciona, nos dá o norte. Nos revela que o choro pode durar uma noite. Mas quando amanhece, quando a luz aparece, a alegria vem. Vamos louvar o Senhor e eu encerro esta palavra. Deus te abençoe. Coloca aí, pastor, aceitei a Jesus nesta noite. Coloca aí, pastor, eu estou mudando de vida. Pastor, essa palavra veio ao meu coração. Pastor, essa palavra está me fortalecendo. Mas, pastor, essa palavra não me disse nada. Também coloca, eu vou orar por você. Não é o homem que muda o outro homem. É o Espírito Santo. Deus te abençoe. Vamos louvar. Toma posse dessa palavra, anota todos os pontos, entenda a proposta de Deus na minha, na sua, na nossa vida, na humanidade. Que Deus te abençoe, meu amado. Eu vou impetrar a bênção apostólica. Giovana está levantando o dedo, está ao vivo, cuidado com o que você vai falar, hein? Fala. Estou mandando um beijo para tu, dizendo que te ama. Amém. Um abração para você aí, Arthur. Só que dizem que ela tem tudo aqui. Amém. Eu vou impetrar a bênção apostólica, meu amado amigo. A gente está tão em família, né? Eu citei, né? Todo mundo aí preocupado. Hoje o meu funcionário falando, tem coisas boas que o pessoal está publicando no WhatsApp. Eu falei, o que, rapaz? Tem um montão de gente dizendo que terminou o relacionamento com a amante e que vai ficar firme com a esposa. Eu falei, meu Deus, só a graça de Deus no meio desse povo tão doente, tão sem luz, precisando de Cristo. Mas eu tenho um desafio maior, é o que eu falo. Nunca vem algo que você não possa suportar, irmão. Olha só. Eu estou com a minha mulher em quarentena, com as minhas duas filhas e com a sogra, irmão.
Olha isso! Olha isso aqui do meu lado! Uma mulher maravilhosa que tem me abençoado e que nós já nos conhecemos há mais de 30 anos. É isso? Então eu vou impetrar a bênção apostólica. Deus abençoe a vocês. Você que recebeu essa palavra, multiplique, potencializa, né? Transforme esses pequenos pedacinhos de pães para que possamos alimentar multidões de pessoas que precisam saciar a sua fome espiritual, a fome na alma, e só Jesus é o pão da vida. Oremos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai Celestial, e as consolações do Santo Espírito de Deus, ser com a noiva espalhada por toda a face da terra, ser com aqueles que estão sendo alcançados, que serão alcançados com esta palavra, ser com a Igreja Batista Memorial Guadalupe, hoje e para todos sempre. E o povo de Deus diga: amém. Deus abençoe. Eu te amo em Cristo Jesus. Tchau! E para quem não segue o Instagram da igreja, é esse daqui, ó. Tchau. Tchau!